Capítulo 51 Passo a passo. É claro que Roy certamente não poderia entregar esse tipo de carta pessoalmente. Além do fato de ele não saber onde ficava a cidade élfica, mesmo que soubesse, se ousasse aparecer perto da cidade, o que o saudaria seriam inúmeras flechas. Roy não pretendia arriscar a vida por isso. Portanto, a responsabilidade de entregar a carta recaiu sobre o capataz. Quando Roy pediu que ele entregasse a carta de desafio, o capataz hesitou e encontrou desculpas para recusar. Ele estava preocupado que esta fosse uma manobra do demônio, querendo usá-lo para encontrar a localização da cidade. Mas bastou Roy dizer casualmente: tudo bem, se você não entregar a carta, nós, demônios, mataremos a Rainha Dragão Dourado e você será o culpado. Depois de ouvir isso, o capataz não teve escolha senão ir. Com a carta de desafio nos braços, o capataz partiu. Preocupado com o fato de Roy o estar seguindo, ele frequentemente olhava para trás para verificar. Mas depois de perceber que ninguém estava atrás dele, ele ficou confuso. De qualquer forma, a carta de desafio foi entregue aos elfos. Como Roy havia adivinhado, havia um assentamento élfico próximo. Quando o capataz chegou com a carta de desafio, um druida élfico estacionado na cidade deu grande importância a ela porque havia recebido recentemente os pombos enviados pelos cavaleiros Pegasus aniquilados e sabia que o exército demoníaco havia chegado. Ele havia planejado originalmente intensificar o treinamento em preparação para resistir à invasão dos demônios, mas ficou chocado ao ver esta carta de desafio. Depois de perguntar detalhadamente ao capataz como ele conseguiu essa carta, ele pensou profundamente. Depois de um tempo, o herói druida perguntou ao capataz: você quer dizer que quem ditou esta carta não foi o próprio Cheron, mas um demônio estranho sob seu comando? Sim, sim, o capataz assentiu. Embora eu nunca tenha visto Cheron, é impossível para um grande demônio como Cheron trazer 20 demônios para ocupar uma serraria, certo? Druida concordou com a cabeça. Com base na sua observação, você acha que o demônio que o enviou para entregar esta carta fez isso sob as instruções de Cheron? Claro. O capataz continuou agitado. Veja o tom daquela carta. É simplesmente a declaração de um grande demônio. Sem as instruções de Cheron, como aquele demônio poderia ter pensado nisso? O herói druida concordou. A atitude dominadora demonstrada nesta carta foi a de arrogância e agressividade, falando sem rodeios sobre destruição e guerra. Só de ler foi suficiente para saber que apenas um demônio poderoso poderia ter falado essas palavras. O herói élfico druida já havia acreditado principalmente nisso. O alvo dos demônios era a Rainha Dragão Dourado. Isso é um problema. Tenho que avisar os outros imediatamente. Como aliados do reino de Eratia, os elfos Avli poderiam ter pedido reforços. Mas pelas notícias das linhas de frente, os senhores supremos das masmorras e os necromantes estavam sitiando Eratia. Os humanos não podiam dispensar tropas para ajudar os elfos, então os elfos só podiam confiar em si mesmos para resistir ao ataque dos demônios. Seu plano original era proteger cada cidade e contar com as muralhas da cidade como defesa para parar e consumir o exército demoníaco. Portanto, todas as suas tropas foram distribuídas uniformemente entre as cidades. Nessas circunstâncias, outro importante aliado dos elfos, a Rainha Dragão Dourado e seu ninho, não tinha muita defesa agora. Se os demônios realmente surpresos atacassem e matassem a Rainha Dragão Dourada com sucesso, então os elfos estariam acabados. Os dragões eram todos temperamentais, assim como os dragões de ouro. Se sua rainha morresse, eles se retirariam imediatamente após ouvirem sobre isso e talvez até descontassem sua raiva nos elfos. Sem os dragões, como os elfos poderiam lidar sozinhos com os ataques dos demônios de alto nível? Depois de considerar a gravidade das consequências, o herói druida tomou uma decisão. Ele trouxe consigo a maioria das tropas estacionadas na cidade, deixando apenas alguns soldados em locais estratégicos, e correu de volta para a capital élfica. Ao mesmo tempo, ele notificou os outros heróis druidas estacionados em outras cidades para reduzirem suas linhas de defesa e retornarem para proteger a Rainha Dragão Dourado.
Embora estivesse preocupado que isso pudesse ser uma manobra dos demônios, ele preferia acreditar do que não acreditar. A Rainha Dragão Dourada era incomparavelmente honrada e definitivamente mais importante do que essas cidades. Roy permaneceu na serraria e esperou até que os cães infernais e os pequenos demônios enviassem madeira suficiente de volta ao exército de Cheron antes de partir. O conserto do equipamento de cerco levou um dia inteiro. Durante este tempo, Cheron recebeu reforços da cidade demoníaca pela retaguarda. Rashika e Cheron estavam lutando na linha de frente, deixando Ignatius na cidade para continuar invocando demônios. Depois que as tropas convocadas se acumulassem até certo ponto, elas alcançariam as rotas de avanço de Rashika e Cheron para reforçar suas forças. Este grupo de tropas que acabara de chegar tinha mais de 200 pequenos demônios, consistindo em números iguais de Gogs e cães infernais. Além disso, havia dezenas de demônios de chifres longos e espíritos malignos. Esses espíritos malignos eram um dos tipos de demônios de nível intermediário que Inácio convocou nos últimos dias. O aparecimento desses demônios de nível intermediário significava que demônios de alto nível apareciam em breve. Os demônios de nível médio eram naturalmente respeitosos quando enfrentavam Cheron, mas eram arrogantes quando enfrentavam os demônios de nível baixo e mandavam neles. Embora Roy fosse ajudante de Cheron, ele ainda era um demônio de baixo escalão, então os espíritos malignos com chicotes não o levaram a sério. Roy não se importou. Depois de continuar na estrada, ele observou silenciosamente esses demônios de nível intermediário. À medida que a marcha continuava, os batedores élficos nunca mais apareceram. No entanto, havia muitos outros inimigos, a maioria sendo monstros e feras selvagens que viviam nesta terra. Também apareceram ladrões e mercenários perdidos. Embora eles tenham entrado em pânico e fugido ao ver o grande exército de demônios, os demônios sedentos de sangue sob a liderança de Cheron nunca deixariam qualquer criatura viva sair de suas vistas com vida. Onde quer que o exército demoníaco passasse, cadáveres estavam espalhados por toda parte. Mesmo que Roy tivesse passado tanto tempo no abismo e aprendido a se adaptar aos assassinatos frequentes, tal visão ainda o incomodava. Depois de 2 dias, o exército demoníaco finalmente encontrou a cidade onde os cavaleiros Pegasus estavam estacionados. Cheron estava impaciente nesses 2 dias e mal podia esperar para comandar o exército demoníaco para sitiar a cidade, que foi construída à beira de um penhasco. No entanto, assim que a batalha começou, até Cheron se perguntou por que a defesa do oponente era tão fraca. O número de tropas élficas que permaneceram nesta cidade foi muito menor do que uma cidade normalmente deveria ter. Nas altas torres de flechas havia apenas alguns arqueiros élficos, e nas muralhas da cidade havia dezenas de guardas dendroides que se moviam lentamente. Além destes, não havia outros soldados à vista. Cheron ficou perplexo. Apenas Roy sabia que a carta de desafio que ele enviou havia entrado em vigor. O herói élfico desta cidade já havia se retirado com as tropas. Fim do capítulo. Capítulo 52 – A magia da malandragem. Cheron ficou muito insatisfeito com este cerco, muito insatisfeito. Ele pensou que poderia ter matado o quanto quisesse e colhido milhares de almas deliciosas. Mas, inesperadamente, a defesa do seu oponente era fraca a ponto de parecer que eles não tinham defesa alguma. Os portões da cidade foram abertos em menos de 2 horas e a batalha terminou. A cidade não só não tinha um grande número de soldados élficos, mas os civis já haviam sido evacuados há muito tempo. Depois de matar os guardas, Cheron recebeu apenas 100 almas, ainda menos do que os cavaleiros Pegasus antes. Como Cheron poderia estar feliz? E pensar que ele parou especialmente por um dia para consertar o equipamento de cerco, mas eles não foram muito utilizados. Em sua batalha, Roy capturou discretamente algumas almas maiores, mas não pegou mais porque havia poucas almas e ele seria facilmente descoberto. Após o término da batalha, Roy encontrou Cheron e disse:
Excelência Cheron, deveria haver um grande número de tropas na cidade, mas todos se retiraram por algum motivo. Cheron não precisava que Roy lhe dissesse isso. Ele certamente poderia ver por si mesmo. Ele perguntou curioso a Roy, por que você acha que eles se retiraram? Roy fingiu pensar um pouco antes de responder, acho que é mais provável porque um inimigo mais forte apareceu. O que você quer dizer? Cheron pareceu distraído por um momento. Existe um inimigo mais forte além de nós. Claro. Roy respondeu afirmativamente. Sua Excelência Rashika não é um inimigo mais forte. Talvez Sua Excelência Rashika tenha atacado as outras cidades, fazendo com que as tropas élficas daqui fossem apoiá-las. Não consigo pensar em outra razão pela qual os elfos teriam ido embora. Cheron riu de aborrecimento. Como isso é possível? Apoiar outra cidade significa perder a cidade aqui. Os elfos druidas não são tão estúpidos. Além disso, como o exército de Rashika poderia ser mais forte que o meu? Pode não ter sido possível no início, mas não é necessariamente agora. Roy disse em um tom significativo. Vossa Excelência Cheron, com todo o respeito, já que recebeu reforços, Sua Excelência Rashika também deveria ter recebido, certo? Cheron ficou surpreso. Você quer dizer? Sim, é isso que quero dizer. Os reforços deveriam ficar a cargo de Sua Excelência Inácio pela retaguarda, certo? Então ele decide quantos cada lado recebe. Os olhos de Roy brilharam. E se ele convocasse mais tropas do que essas, mas apenas nos desse uma pequena porção, enquanto a Excelência Rashika obtivesse a maioria? Cheron ficou quieto. Se isso for verdade, então o exército de Rashika é definitivamente mais forte e maior que o meu. Concordamos desde o início que Ignatius invocaria principalmente demônios de nível médio e alto. Mesmo que não haja muitos demônios de alto escalão, sua força de combate é muito superior à dos demônios de baixo escalão. Agora que só tenho alguns espíritos malignos como reforços sem um demônio de alto escalão à vista, quem sabe se Inácio conseguiu invocá-los ou deu-os todos para Rashika. As palavras de Roy plantaram uma semente de dúvida no coração de Cheron, e ele não pôde deixar de dizer, não deveria ser. Que bem isso traz para Inácio? Perdoe minhas palavras francas, Excelência Cheron. Roy disse. Se não me lembrei mal, Sua Excelência Rashika e Sua Excelência Inácio vieram encontrá-lo juntos? Sim. Cheron assentiu. Então, você acha que é possível que Sua Excelência Rashika e Sua Excelência Inácio tenham chegado a um certo acordo no caminho? Roy continuou guiando-o. Por exemplo, ele enviaria mais reforços para Sua Excelência Rashika e, como tem um exército mais forte, tem maior eficiência no cerco de cidades e nos saques. Em troca, as almas que Sua Excelência Rashika obtém. Roy apenas disse aqui e depois ficou quieto. Mas o significado subjacente já era muito óbvio, tornando difícil para Cheron pensar de outra forma. Sim, talvez os dois tenham realmente chegado a um acordo em segredo. Não admira que Inácio estivesse disposto a permanecer na cidade demoníaca e não sair para lutar e matar. Eles já devem ter chegado a um acordo. No momento em que Cheron pensou nisso, ele começou a calcular quantas almas Rashika teria obtido por causa do aumento do poderio militar. Se ele não soubesse e usasse seus próprios ganhos como padrão, então Rashika poderia ficar quieto sobre as almas adicionais que obteve. No final, eles dividiriam tudo entre si secretamente, e ele não ganharia nada. Bastardos! Como eles podem fazer isso? Cheron finalmente viu a luz após as palavras de Roy. Ele não aguentou e começou a xingar Rashika e Inácio na linguagem mais cruel. Depois de xingar um pouco, ele finalmente se acalmou e perguntou a Roy, felizmente, você está aqui. Caso contrário, eu teria ficado no escuro. Agora me diga, o que devemos fazer? Voltar e questionar Inácio? Não, nunca faça isso. Roy balançou a cabeça. Excelência Cheron, você já pensou sobre isso?
Se você levantasse suas suspeitas a Sua Excelência Inácio sobre a alocação injusta de tropas, e então ele usasse isso como desculpa para que você permanecesse na cidade demoníaca para convocar as tropas enquanto ele lidera um exército, o que você faria? Até então, ambos serão capazes de ocultar desenfreadamente seus ganhos. Cheron de repente compreendeu, na verdade, ele não poderia perguntar a Ignatius sobre isso na cara dele. Excelência, é como você viu. Agora que o exército de Sua Excelência Rashika é tão forte, os elfos o veem como uma ameaça e preferem abandonar a cidade para fornecer reforços para combatê-lo. Roy disse. Em outras palavras, isso equivale a Sua Excelência Rashika arrebatar as almas que deveriam pertencer a nós. Se isso continuar, teremos cada vez menos almas. Cheron assentiu. Sim, eu entendo. A única coisa que podemos fazer agora é correr na frente de Rashika. Os elfos só tinham alguns soldados. Quanto mais Rashika matava, menos Cheron tinha que matar. Nessas circunstâncias, tudo o que Cheron conseguia pensar era em brigar pelo número de funcionários. Ele agora foi enganado por Roy. Na verdade, a retirada do exército élfico não teve nada a ver com Rashika. Cheron só precisaria enviar um mensageiro ao lado de Rashika para dar uma olhada e teria percebido isso. Mas agora, Cheron estava dominado pela raiva e não tinha pensado nisso. Seu foco estava em como ele poderia lutar pelo número de funcionários com Rashika. Em seguida, o exército de Cheron iniciou outra rodada de marcha rápida, penetrando profundamente no território do reino de Eratia, afastando-se lentamente das forças de Rashika. Roy assistiu silenciosamente. Pode-se dizer que ele promoveu tudo isso em segredo. Por causa da carta de desafio, os elfos descobriram o verdadeiro motivo dos demônios e começaram a diminuir suas linhas de defesa. E Cheron começou a liderar o exército sozinho, por ciúme, raiva e ganância. Naquela época, ele provavelmente encontraria a emboscada dos elfos que reuniram forças superiores. Sem Rashika e Ignatius para apoiá-lo, seu futuro era sombrio. Tudo isso foi resultado de uma carta e de algumas palavras de Roy. Embora essas pequenas ações fossem simples, elas eram precisas e diretas, resultando nessas graves consequências. Desde que se tornou um demônio, Roy se tornou mais hábil no uso de engano e manipulação. Ele se perguntou se essa era a natureza inerente dos demônios em jogo. Claro, como Roy estava no exército de Cheron, ele também estaria em perigo quando Cheron estivesse em perigo. Portanto, o próximo passo de Roy foi considerar como sair dessa situação. Era muito perigoso no campo de batalha e preservar sua vida era sua prioridade principal. Somente garantido que ele viveria ele teria uma chance de escapar do controle de Cheron. Fim do capítulo. Capítulo 53 – Demônios também precisam de equipamentos. Sob a instigação de Roy, a guerra de arrebatamento de almas de Cheron começou. Para acelerar a marcha, Cheron deixou uma pequena parte do exército para trás e fez com que escoltassem o equipamento de cerco e lentamente o alcançassem. Esta tarefa foi, por sugestão de Roy, entregue a Fat Tiger, que liderou um grupo de cães infernais e pequenos demônios, para escoltar este equipamento. Fat Tiger estava relutante em se separar de Roy e continuou se esfregando nas pernas de Roy. Mas Roy queria que ele acompanhasse o equipamento para evitar que encontrasse perigo. Nos próximos dias, este exército demoníaco poderá encontrar o exército élfico unido a qualquer momento. Roy estava preocupado que Fat Tiger se machucasse no caótico campo de batalha, então o deixou para trás para alcançá-lo lentamente. O efeito do aumento da velocidade da marcha foi imediato. Os elfos Avli estavam evacuando os civis por causa da invasão do exército demoníaco. Havia aldeias espalhadas por toda parte, e os elfos estavam evacuando para o leste, para a capital élfica. Originalmente, eles poderiam ter entrado na cidade antes da chegada do exército demoníaco, mas o exército demoníaco de Cheron acelerou repentinamente. Muitos dos elfos migrantes foram pegos de surpresa e no meio do caminho. Se esses elfos migrantes fossem apenas lanches, então o encontro com uma divisão da força élfica principal no quarto dia foi um banquete.
Esta divisão foi liderada por um druida chamado Uland. O alvo do exército demoníaco era a Rainha Dragão Dourado, e até mesmo enviou arrogantemente aos elfos uma carta de desafio. Esta notícia se espalhou entre os elfos e os druidas de todos os lugares ficaram furiosos. Para impedir o sucesso dos demônios, eles deixaram sucessivamente as cidades onde estavam estacionados e correram para apoiar o ninho dos dragões de ouro. O ninho da Rainha Dragão Dourado ficava a cerca de 50 quilômetros da capital élfica, Midouan. Ambos estavam no lado oriental da terra. Agora que Sheron e suas tropas também estavam indo nessa direção, não foi surpresa que eles esbarrassem nas tropas élficas em retirada. A força liderada pelo druida Uland era enorme e comparável ao exército de Sheron. Uma batalha feroz começou quando ambos os lados se encontraram. Nesta batalha, o demônio de alto escalão Sheron exibiu uma força mágica excepcional. Quando ele encontrou tropas de pequena escala, ele não usou muita magia, mas era impossível não fazer isso agora. Se ele tivesse deixado o exército lutar por conta própria, mesmo que vencesse, isso teria sido à custa de uma redução drástica do número de tropas. Assim, desde o início da batalha, Sheron, cercado por tropas, ergueu sua foice. A luz mágica irradiava continuamente da foice e cobria o exército demoníaco com encantamentos como escudo, pele de pedra, escudo de fogo, assassino da sede de sangue e precisão. Roy também ficou naturalmente encantado. Neste momento, ele ficou impressionado com a força mágica de Sheron. Se Roy usasse Bloodlust em si mesmo, ele dificilmente seria capaz de lutar contra Sheron apenas em termos de força física. Mas assim que a poderosa magia de Sheron aparecesse, ele poderia facilmente derrubar Roy. Mesmo para os demônios, havia um limite para o poder de seus corpos. Mas a magia era diferente. Você não apenas poderia encantar a si mesmo, mas também enfraqueceria o inimigo. Essa mudança resultaria em uma enorme diferença na força de combate. Depois de ser encantado com todos os tipos de feitiços, Roy, um demônio de baixo escalão, poderia facilmente lutar contra os soldados élficos de nível médio. As tropas do druida Uland não só tinham anões, elfos da floresta e pegasos prateados, mas também muitos guardas dendroides e unicórnios. Os unicórnios eram cavalos brancos como a neve, em forma e muito musculosos. Em suas testas havia um chifre longo, em forma de espiral e pontiagudo. Quando esses unicórnios se reuniram para atacar, foi bastante formidável e assustador. O exército demoníaco poderia ser despedaçado a qualquer momento, então esses unicórnios se tornaram a prioridade de eliminação do exército demoníaco. Antes que os unicórnios pudessem se reunir e atacar, Sheron já havia lançado o Mass Slow sobre eles. Lama espessa e pesada apareceu a seus pés, impedindo severamente seus movimentos. Aproveitando esta oportunidade, Roy e um grupo de demônios de chifres longos e espíritos malignos rapidamente os cercaram e começaram a matá-los. Roy estava lutando contra um unicórnio que emitia uma aura que era pura, deixando Roy, um demônio, muito desconfortável. Afinal, nas lendas, os unicórnios eram criaturas sagradas e demônios contidos. Como tal, Roy foi extremamente cuidadoso desde o início. Embora o unicórnio não pudesse atacar, ele ainda podia dirigir a cabeça e usar o chifre para atacar. Roy era muito mais alto e naturalmente tinha áreas muito maiores onde poderia se machucar, tornando mais fácil para o chifre perfurá-lo. No entanto, quando a verdadeira luta começou, Roy percebeu que este unicórnio era apenas isso. Quando Roy tentou atacar este unicórnio pela lateral, ele foi derrubado por seu chifre. No entanto, Roy tinha os feitiços Pele de Pedra e Escudo que Sheron havia lançado, bem como a parede de ar condensada por sua psicocinese para amortecer o impacto, então apenas seu peito ficou um pouco abafado. A confiança de Roy aumentou dramaticamente. Ele estendeu a cauda, apertando as costas do unicórnio, pressionou as duas mãos em seu pescoço e empurrou com força, fazendo o unicórnio tombar. O unicórnio gritou ao cair. Algumas centenas de quilos atingiram fortemente o chão, criando um baque forte.
Quando estava agitando os 4 cascos e tentando se levantar, a garra direita de Roy perfurou seu pescoço. Sangue vermelho brilhante manchou o pelo branco puro. Roy não deu ao unicórnio nenhuma chance de revidar, perfurando suas garras para dentro e para fora para matá-lo. Em uma batalha de vida ou morte, não havia espaço para misericórdia. Depois que o unicórnio morreu, uma alma flutuou rapidamente. Contudo, o tamanho desta alma era pateticamente pequeno. Era uma criatura lendária, mas sua alma não tinha nada de único. O tamanho e a qualidade de uma alma não estavam relacionados com a força de uma criatura, mas com a sua sabedoria espiritual. Embora os unicórnios fossem sagrados, esses tipos de criaturas eram muito simplórios. Eles eram mais parecidos com animais selvagens do que com criaturas inteligentes, por isso não era de surpreender que suas almas fossem pequenas. Mas para Roy, por menores que fossem os mosquitos, eles também eram carne. Nesse tipo de campo de batalha caótico, era uma oportunidade muito boa para ele obter almas, então ele não deixou essa alma ir. Depois de armazená-lo rapidamente no sistema, Roy foi imediatamente para o próximo alvo. No campo de batalha, pode-se dizer que a magia de Cheron suprimiu completamente o druida Uland. Como elfo, Uland amava a natureza e a paz e era, portanto, intrinsecamente diferente de demônios como Cheron. Demônios de alto escalão como Cheron adoravam lutar e matar, e seu uso prático da magia estava muito além do de Uland. Embora Uland estivesse tentando ao máximo usar magia para ajudar suas próprias tropas, tanto a qualidade quanto a quantidade de sua magia eram incomparáveis à de Cheron. Os encantamentos de Cheron cobriram uma área muito maior do que os de Uland, os feitiços duraram muito mais tempo e até mesmo sua velocidade de lançamento foi mais rápida. Assim, como poderia Uland ser páreo para Cheron? Apesar de ambos os lados terem números semelhantes no início, as desvantagens dos elfos começaram a aparecer lentamente com o passar do tempo. O exército demoníaco tinha muitos encantamentos mágicos, resultando em um poderio militar mais forte. Frequentemente, um demônio poderia matar 2, 3 ou até mais elfos. Até mesmo os guardas dendroides de pele grossa morreram um após o outro sob o cerco dos demônios. Uland não era estúpido. Depois de perceber que não poderia vencer, ele trabalhou para preservar ao máximo suas tropas. Ele parou de lançar magia de suporte e começou a invocar Firewall sem parar para tentar separar os dois lados. Enquanto os incêndios se alastravam no campo de batalha, Uland começou a reunir suas tropas, preparando-se para escapar. Cheron certamente não estava disposto a deixar Uland escapar, então ele frequentemente atirava Chain Lightning nas tropas restantes de Uland. No entanto, Chain Lightning não conseguiu distinguir entre o inimigo e suas tropas. Se eles estivessem muito perto, ele poderia atacá-los também. Roy estava andando pelo campo de batalha e roubando almas enquanto Cheron não prestava atenção. Como resultado, uma cadeia de relâmpagos de repente saltou e o atingiu. O relâmpago foi muito rápido. Quando Roy viu, já era tarde demais para evitar. Ele ficou paralisado por aquele ataque. Felizmente, esta cadeia de raios não era muito poderosa no final dos saltos, então ele ficou apenas paralisado em vez de carbonizado como os elfos que acabaram de ser atingidos. Mesmo assim, Roy não conseguiu se mover por um tempo. Se Uland não tivesse reunido seu exército para se retirar, sua paralisação significaria que ele teria sido atacado. Depois de um tempo, Roy finalmente conseguiu começar a se mover um pouco. Ele cerrou os dentes e rapidamente começou a coletar almas novamente. Roy já havia pensado nisso antes. Neste mundo mágico, ele tinha certeza de que era necessário conseguir um equipamento anti-mágica. Depois de ser atingido por aquela cadeia de raios, ele sentiu que era ainda mais urgente agora. Em breve, contanto que ele coletasse almas suficientes, ele poderia implementar seus planos. Fim do capítulo. Capítulo 54 – Conclusão gradual da trama. Depois que Uland escapou com as tropas élficas restantes, este encontro evoluiu para uma perseguição.
Por causa de sua ganância pelas almas, Sheron certamente não queria deixar nenhum inimigo escapar. No entanto, afinal, este lugar estava na esfera de influência dos elfos, e Uland estava muito mais familiarizado com o terreno. Depois de liderar suas tropas para a floresta, Sheron rapidamente perdeu o rastro. Os druidas eram adoradores e defensores da natureza. Eles protegiam a natureza, e a natureza também os protegeria. Assim, uma vez que Uland entrou na floresta, toda a floresta o ajudou a cobrir seus rastros. A exuberante folhagem das árvores altas sacudiu suas folhas e todo o céu de folhas caindo bloqueou a visão. A grama de repente cresceu descontroladamente e cobriu as trilhas das tropas élficas. Os arbustos se espalharam pela floresta, bloqueando todas as trilhas da floresta, impedindo a passagem dos demônios. Nessas circunstâncias, os elfos escaparam com sucesso, fazendo com que Sheron rugisse com raiva. Embora ele tenha incendiado a floresta com raiva, isso não apenas não ajudou, mas também bloqueou os caminhos do exército demoníaco. Embora os demônios não temessem as chamas, isso não significava que não seriam feridos pelas chamas. Assim, no final, Sheron só conseguiu interromper a perseguição e retornar com suas tropas. O exército demoníaco também precisava se reorganizar. Antes que o incêndio florestal cessasse, eles não podiam progredir, então só podiam limpar o campo de batalha primeiro. Embora os elfos tivessem perdido muitos de seus soldados na batalha, os demônios não estavam muito melhor. Muitos demônios foram mortos e expulsos. Se não fosse a magia de Sheron ser mais poderosa que a de Uland, as consequências desta batalha teriam sido impensáveis. O número de almas que Sheron finalmente conseguiu foi em torno de 600, mas Roy arrebatou silenciosamente 140 almas no campo de batalha, o que foi bastante. Fazendo as contas, significava que os elfos perderam pelo menos cerca de 800 pessoas. Mas como Uland havia escapado, Sheron não sabia quantas tropas havia e, portanto, não duvidou nem um pouco desse número. Quanto maior a batalha, mais almas Roy poderia desviar. De qualquer forma, já que havia lacunas no contrato demoníaco, porque ele se trataria injustamente. Depois que Sheron entregou a parte de Roy, Roy obteve um total de 200 almas nesta batalha. Além disso, com as almas que tinha antes, agora tinha quase 300. Este número era inimaginável para ele no abismo do mundo demoníaco. No abismo, ele teve que lutar sozinho e levaria um mês para atingir esse número. Mas aqui, ele participou de algumas batalhas e obteve muitas. Parecia que havia uma razão pela qual os demônios adoravam as guerras. 300 almas pareciam muito, mas era insuficiente para os planos de Roy porque as cerca de 100 almas que Sheron lhe dera eram almas pequenas e tinham pouco poder da alma. Felizmente, era previsível que Sheron e suas tropas travassem mais batalhas com os elfos, e Roy ainda tinha muitas oportunidades de continuar acumulando almas. A aparição de Uland confirmou ainda que os elfos estavam se reunindo em direção à sua capital. Enquanto Sheron continuasse avançando, ele continuaria a encontrá-los. Agora, a única coisa que deixava Roy preocupado era que as tropas de Sheron diminuiriam à medida que lutassem mais. Independentemente de quão formidável fosse a magia de Sheron, era impossível não ter perdas em batalha. Quanto mais baixas houvesse, maior o perigo que Roy correria durante as batalhas. Então não seria mais tão fácil arrebatar almas. Depois de pensar sobre isso, Roy decidiu que deveria persuadir Sheron a encontrar uma maneira de reabastecer suas tropas. No entanto, Roy claramente subestimou as intrigas e lutas entre esses demônios de alto escalão. Quando Roy mencionou que eles haviam perdido muitos soldados e estavam em desvantagem para o próximo movimento, Sheron imediatamente tomou uma decisão e pediu ajuda por perto. Se ele esperasse pelos reforços de Inácio da cidade demoníaca, o exército de Sheron teria que parar e esperar muito tempo. Sheron queria manter seu ritmo atual de captura de almas, então colocou os olhos no exército de Rashika. Embora houvesse uma distância considerável entre eles, ainda estava mais perto que a cidade demoníaca.
Sheron queria usar a desculpa de sofrer enormes perdas ao lutar contra a força principal do exército élfico para enviar alguém para pedir a Rashika que transferisse algumas tropas. Esse movimento astuto deixou Roy perplexo e sentindo que Sheron era inescrupuloso. Deixando de lado o fato de que o exército de Rashika não recebeu mais reforços de Inácio, mesmo que ele os tivesse, o truque de Sheron teria imediatamente transformado a vantagem de Rashika em nada. Não admira que a instigação de Roy tenha funcionado. Essas coisas pareciam acontecer com frequência entre os demônios de alto escalão. Na verdade, pensando bem, ter uma reserva tão grande de mão de obra no abismo significa que os demônios podem convocar continuamente mais tropas. Mas e as outras raças? Eles dependem do nascimento, do cultivo e do treinamento para aumentar sua força militar. A disparidade deles com os demônios não é pequena. Nessas circunstâncias, a única razão pela qual este mundo não está completamente ocupado pelos demônios é que esses demônios líderes de alto escalão têm muitas lutas internas. Depois de perceber isso, Roy soube imediatamente que não poderia ser a pessoa que entregaria esta carta para Rashika. Ele inicialmente pensou em fazer uma viagem para o lado de Rashika para inventar uma história que confirmasse que Rashika e Inácio estavam em conluio. Mas agora que sabia que havia lutas internas entre os três, compreendeu que não poderia envolver-se. Sheron poderia enviar alguém para pedir reforços, mas e se Rashika não quisesse comprometer seus próprios interesses e não estivesse disposto a enviar nenhum? Recusar o pedido ainda estava certo. O que era preocupante era que Rashika mataria diretamente o mensageiro e fingiria que recebeu a mensagem. Mais tarde, após o confronto, ele poderia culpar os elfos, dizendo que o mensageiro foi interceptado pelos elfos. Se Roy entregasse a carta, ele poderia se tornar o azarado. Não duvide, no abismo, era sempre melhor presumir que os demônios tinham as intenções mais malignas. Sheron inicialmente queria enviar Roy, mas Roy fez uso de sua identidade como um demônio de baixo escalão para recusar. Sheron achou que fazia sentido, então enviou um espírito maligno para entregar a carta. Se Rashika concordasse em enviar reforços, seria mais adequado que um demônio de nível intermediário os trouxesse de volta. Com Roy, os demônios de nível intermediário provavelmente não obedeceriam às suas ordens e voltariam correndo. Assim que o espírito maligno partiu, Roy perguntou cautelosamente a Sheron o que ele faria se Rashika não desse os reforços. No entanto, isso não incomodou Sheron. Roy imaginou que ele tinha uma maneira ainda mais rápida de conseguir reforços, desenhar uma formação mágica no local e invocar os demônios. A única desvantagem era que consumiria muito poder mágico de Sheron. Ele poderia recuperar sua magia lentamente, mas durante a guerra, poderia haver consequências graves se ele não tivesse mais poder mágico. Assim, este método era provavelmente o último recurso, e ele só o utilizaria se suas perdas fossem muito grandes. De qualquer forma, após reorganizar o exército, Roy seguiu o exército de Sheron e continuou a marcha. Só que nem mesmo Roy esperava por isso. Era como se até os céus o estivessem ajudando e seu palpite se tornou realidade. Depois de 2 semanas, eles não viram nem os reforços de Rashika nem o espírito maligno que foi entregar a carta. Fim do capítulo. Capítulo 55 – A magia está vazia. Nas últimas 2 semanas, as tropas de Sheron não viajaram muito rapidamente. Mesmo assim, ainda não houve notícias da parte de Rashika. Esse espírito maligno provavelmente está morto. Roy pensou. Se ele conseguia pensar nisso, Sheron também poderia. Sheron ficou furioso. Ele pensou que mesmo que Rashika não estivesse disposto a enviar muitos reforços, ele enviaria algumas dezenas ou centenas deles. Ele não esperava que Rashika realmente o deixasse em apuros. Em um acesso de raiva, Sheron ordenou que alguém lhe trouxesse um pouco de água e, sem se preocupar em usar seu poder mágico, ele usou o feitiço espelho de água para tentar entrar em contato com Rashika. Este mundo também tinha esse tipo de magia para comunicação.
Porém, devido aos elementos deste mundo serem mais ativos, a magia da comunicação de longa distância teve grande interferência, causando distorção, confusão de fala e assim por diante. Assim, só utilizavam esse método quando havia necessidade urgente. Caso contrário, continuariam a utilizar o método mais convencional de envio de cartas. O feitiço espelho d'água era semelhante à videoconferência. Enquanto Roy assistia, Cheron conseguiu entrar em contato com Rashika. Na água, Rashika parecia embaçada e distorcida. Uma vez conectado, Cheron gritou para a imagem de Rashika: "Droga, Rashika. Tudo bem se você não quiser me dar reforços, mas por que matar o mensageiro que enviei?" "O quê?" Rashika demorou muito para responder. Ele parecia confuso, provavelmente por não ter conseguido ouvir o que Cheron disse com clareza. Cheron não teve escolha senão repetir. Rashika ficou intrigado ao responder: "Você enviou alguém para me entregar uma carta?" "Não recebi nada." A voz oposta também estava distorcida, mas Cheron ainda conseguia entender o que foi dito. Ele não suportava rugir. "Ainda está fingindo? Você acha que pode mentir para mim e culpar os elfos?" "Não, Cheron, me escute." Rashika explicou apressadamente: "Não estou nem indo para o leste de Eratia, mas agora estou indo para o norte. Recebi notícias de Inácio no meio do caminho. Lord Lúcifer queria enviar Zidar para ajudar a atacar Eratia, mas inesperadamente, após chegar a Eratia, Zidar nos traiu e quis formar seu próprio grupo. Os batedores de Ignatius encontraram seu rastro no norte, e ele queria que eu fosse capturá-lo. Eu não fui para o leste, então como poderia ter recebido sua carta?" "Besteira. Zidar nos traiu? Como isso é tão coincidente?" A conexão não era estável e, embora Cheron só ouvisse sons e sons, ele captou as palavras-chave, Zidar, e, trair. Ele não acreditou nisto. Mesmo que Zidar tenha nos traído, porque Ignatius não me enviou uma mensagem? Como eu iria saber? Rashika estava ficando impaciente com o questionamento. Só eu sou suficiente para capturar Zidar. Por que ele contaria a você? Ele disse que tomaria meu lugar e atacaria os elfos com você. Ele deveria estar avançando junto com você. Você deveria procurá-lo em busca de reforços. Por que você está me procurando? Cheron ouviu as palavras de Rashika, mas por causa de sua noção preconcebida, ele permaneceu desconfiado do que Rashika disse. Roy estava rindo mentalmente enquanto ouvia. Nas últimas 2 semanas, o exército de Cheron enfrentou 3 batalhas em grande escala, e todas eram tropas lideradas por elfos druidas. Devido ao lento progresso e às batalhas, mesmo que Rashika não tivesse enviado nenhum reforço, os reforços de Inácio deveriam ter chegado. O problema era que não havia reforços à vista na retaguarda. Supondo que Rashika estava dizendo a verdade, e ele foi caçar aquele demônio Zidar e Ignatius tomou seu lugar para lutar ao lado de Cheron, então não fazia sentido que Ignatius não tivesse enviado nenhum reforço. Eles inicialmente concordaram que Inácio convocaria demônios de alto nível e os enviaria para Cheron como reforços, mas agora, não apenas aquele espírito maligno mensageiro desapareceu, até mesmo os reforços estavam faltando. O que isso significava é que era realmente possível que eles fossem interceptados pelos elfos e mortos. Inácio pode realmente ter enviado demônios de alto nível como reforços, mas a premissa era que Cheron fosse quase o mesmo. No entanto, para arrebatar almas, Cheron, sob o incentivo de Roy, mudou-se para longe da posição que deveria estar. Comparadas a Inácio, suas tropas estavam agora muito à frente, e Inácio provavelmente não sabia disso. Se ele enviasse tropas com base em onde ele supunha que Cheron deveria estar, as tropas que chegassem provavelmente nem saberiam onde Cheron estava. Além disso, as tropas perdidas poderiam ter sido atacadas pelos elfos. Se sim, então fazia sentido porque não havia reforços. Esta situação estava fora das expectativas de Roy. Embora isso tenha sido causado por seus arranjos, os elfos se moveram mais rápido do que ele esperava.
Roy originalmente pensou que Cheron só cairia na emboscada e cerco dos elfos quando se aproximasse de sua capital, mas parecia que a emboscada aconteceria em breve. As forças élficas que eles encontraram durante essas 2 semanas agora pareciam estar mais preocupadas em confirmar a localização exata do exército de Cheron e consumir o poder de combate do exército tanto quanto possível. Não foram encontros coincidentes. Embora a situação estivesse além das expectativas de Roy, Roy estava não confuso. Ele já havia acumulado almas quase suficientes nas 3 batalhas. Ele agora tinha mais de 600 almas e agora podia se preparar. Cheron parecia confuso após sua comunicação com Rashika. Mesmo que ele não acreditasse muito em Rashika, e se o que ele disse fosse verdade. Cheron certamente conhecia Zidar. Ele era outro demônio de alto escalão que serviu a Lúcifer Krigan. Cheron e o resto acreditavam firmemente que o rei Lúcifer Krigan era uma das encarnações do rei demônio Lúcifer, então eles estavam dispostos a servi-lo e eram muito leais. No entanto, Zidar não estava disposto a acreditar. Ele era ambicioso e sempre deu sinais de rebelião. Cheron e os outros sabiam, então quando Rashika disse que Zidar havia se rebelado e queria ficar sozinho, era realmente possível. Agora, em um momento tão crucial no ataque aos elfos, Zidar fazendo isso realmente pegou Cheron e o resto, guarda, especialmente Cheron. Ele mal podia esperar para capturar Zidar, trazê-lo de volta ao abismo e mergulhar sua alma em água benta por 666 dias e noites. Embora quisesse entrar em contato com Ignatius, Cheron achou isso um pouco embaraçoso. Ele não queria ser ridicularizado por Inácio quando Inácio descobrisse que havia se desviado de sua posição para arrebatar contribuições e almas. Depois de pensar sobre isso, Cheron não consumiu mais seu poder mágico, mas planejou conservá-lo para convocar reforços demoníacos no local. Sim, Cheron sentiu vagamente que algo estava acontecendo. Embora ele não soubesse o que estava errado, a percepção natural de um demônio em relação à sensação de perigo o levou a pensar em maneiras de aumentar suas cartas. Felizmente, o exército saqueou muitos materiais ao passar pelas minas dos elfos, então não faltou materiais para organizar a formação de convocação. Depois de gravar o padrão e derramar mercúrio nele, uma simples formação de invocação tomou forma. Na verdade, os rituais de invocação de demônios não precisavam ser muito complicados. A prática humana de usar caudas de lagarto, órgãos internos encharcados e assim por diante não era necessária. O ponto crucial para abrir um portão do abismo era o poder mágico do invocador. Roy olhou atentamente de lado. A formação mágica para abrir um portão do abismo e o padrão gravado eram coisas que Roy já havia comprometido de coração. O que ele queria observar era a direção de entrada do poder mágico de Cheron. Neste momento, Cheron havia esquecido completamente da presença de Roy. Ele estava tão ansioso que não pensou que Roy o estaria observando. Assim, quando ele ficou próximo à formação mágica e colocou sua foice demoníaca nela para inserir poder mágico, Roy observou facilmente o caminho inicial da formação mágica. O brilho na formação mágica primeiro começou a iluminar-se dos personagens demoníacos na borda externa, depois moveu-se para dentro e, finalmente, para o pentagrama no centro da formação. Esse processo foi bem curto e, sem prestar atenção, você pensaria que a formação se iluminou como um todo, mas Roy percebeu isso porque prestou atenção especial a ela. Cheron disse uma vez que se eu quisesse me teletransportar de volta, teria que inserir o poder mágico ao contrário. Então, se eu quiser voltar, o pentagrama deve ser aceso primeiro. Roy adivinhou. Quando ele estava pronto para escapar, ele planejou tentar ativá-lo e testá-lo jogando alguns demônios. Desta vez, Cheron não hesitou em usar seu poder mágico nem almas e começou a invocar demônios de alto nível. Com ele fornecendo oferendas suficientes, muitos demônios de alto nível foram rapidamente teletransportados através do portão sombrio do abismo. Roy deu uma olhada e descobriu que havia um grande número de súcubos. Essas súcubos eram um dos poucos demônios femininos humanoides entre as raças demoníacas. Suas figuras eram sedutoras e não usavam uma única linha de roupa.
Como eram demônios, eles ainda tinham chifres de demônio curvados em suas cabeças e seus pés eram cascos de demônio com articulações reversas. Em particular, com o par de asas demoníacas nas costas que cresciam na direção inversa, eles pareciam sensuais. Súcubos eram demônios de alto nível habilidosos no uso de magia de fogo e magia de encanto. Cheron os convocou para compensar as tropas inadequadas de longo alcance do exército. Afinal, havia um limite para o que ele poderia confiar naqueles Gogs. Além das súcubos, Cheron também convocou os demônios do abismo profundo e os grandes demônios. Demônios do abismo profundo eram um tipo de demônio que andava com as costas curvadas. Eles apareceram segurando uma espada gigante quebrada queimando em chamas. Essas espadas que faltavam pela metade eram conhecidas como as lâminas que roubam almas e as principais armas dos demônios do abismo profundo. Quanto a esses grandes demônios, eles eram semelhantes a Cheron. Eles tinham a aparência clássica de demônio, chifres de demônio pontiagudos gigantes e seguravam foices ou martelos de demônio. Além de serem fortes e enormes, a aparência desses demônios de alto escalão trouxe consigo um forte cheiro sulfúrico. Preciso de toda a sua ajuda. Cheron terminou a convocação e parecia exausto. Mesmo com uma enorme quantidade de poder mágico, ele seria drenado após invocá-los. Mas mesmo que fossem todos demônios de alto escalão, Cheron era pelo menos um dos melhores, então ele ainda estava muito confiante. Venha, assine um contrato comigo e permaneça neste mundo. Há uma guerra e acredito que você vai gostar. Guerra, ótimo. Uma súcubo riu. Enquanto as condições não forem muito duras, nós obedeceremos você. Um grupo de demônios de alto nível assinou rapidamente contratos com Cheron. Foi bem diferente de quando Roy foi convocado, mas Roy não se importou. Ele silenciosamente se mudou para a parte de trás do exército, encontrou um lugar sem ninguém para sentar e convocou a interface do sistema para começar a desenhar seus planos. Fim do capítulo. Capítulo 56, Sanseiya, Akuma no Mi, Majin Buu. Toda guerra precisava de suprimentos. Havia alguma verdade nisso, não pela necessidade de suprimentos, mas porque era preciso lutar. Roy era apenas um demônio de baixo escalão por enquanto, e seus métodos de luta atuais eram basicamente corpo a corpo. Imagine o quão perigoso seria para ele em um campo de batalha caótico com voo mágico. Ninguém desejava a morte, e como não queria morrer, foi necessário converter todas as suas economias em poder de combate imediato. Seria pior para uma pessoa viver sem dinheiro ou ter muito dinheiro mas estar morta. Roy sempre achou que este último era o mais trágico. Somente quando você estivesse vivo você poderia ter capital para se tornar mais forte. Ele não acumulou almas para lidar com tal momento. Pensando bem, foi a primeira vez que Roy possuiu tantas almas ao mesmo tempo. Ele usou tudo o que tinha quando estava no abismo. O máximo que ele já usou foi o 100º para materializar o T-Virus. As 600 almas que ele tinha agora deram a Roy um enorme impulso na confiança. Portanto, ele pretendia gastá-los todos de uma só vez, querendo ver o quanto poderia se fortalecer com eles. Durante o tempo que seguiu a expedição de Cheron, ele não precisou lutar todos os dias, então Roy usou seu tempo livre projetando seus planos de fortalecimento. Não que aquele fosse o momento crítico de que ele precisava para iniciar seus projetos. No entanto, projetar e desenhar os materiais exigiu bastante tempo, afinal. Ele estava preocupado que fosse tarde demais quando chegasse a hora. Neste mundo de alta magia, ele esperava encontrar criaturas poderosas como dragões, anjos, gigantes e até titãs. Essas criaturas poderosas não eram algo que Roy pudesse controlar em seu estágio atual, então seus projetos eram principalmente defensivos. Isso mesmo, defensivo, defenda uma vez, sinta-se bem uma vez, defenda o tempo todo e sinta-se bem o tempo todo. Roy também estava começando a entender por que os demônios colocavam tanta ênfase nas linhagens sanguíneas. Olhando para dragões e titãs, que não nasceram poderosos. Qualquer dragão infantil provavelmente poderia matar dezenas de demônios de baixo escalão.
Quanto mais pura a linhagem, mais forte será a força e maior será o limite de crescimento. Era a mesma coisa mesmo quando ele era humano. Até a reencarnação se tornou uma habilidade. Nascer em uma família rica e nascer em uma família pobre eram dois ambientes de crescimento completamente diferentes. Ele não queria admitir, mas as classes realmente existiam. Roy atualmente não tinha capital para lidar com essas criaturas poderosas e também não tinha motivos para continuar lutando por Cheron. Seus objetivos eram simples: permanecer vivo, encontrar uma maneira de matar Cheron e se libertar das restrições do contrato demoníaco. Portanto, o primeiro plano de fortalecimento de Roy foi um conjunto de armadura. Sejam humanos, demônios, elfos ou até mesmo orques, era muito comum usar objetos estranhos para fazer armas e armaduras para melhorar seu ataque e defesa. Roy naturalmente não foi exceção. Portanto, ele projetou um conjunto de armadura para si mesmo no início e o revisou continuamente. Roy ficou insatisfeito com a armadura mesmo depois disso, então ele simplesmente a transformou em um conjunto de armadura sagrada. Sim, pano sagrado, uma armadura sagrada de Sanseiya. Claro, ele estava apenas se referindo às aparições deles aqui. Como designer de arte, além de exigir criatividade própria, Roy já imitou alguns desenhos clássicos. Não só ele, mas qualquer pessoa com base em desenho e obcecada por anime provavelmente tentou imitar sua arte. A única diferença era que Roy era profissional e desenhava melhor. Quando Roy começou, ele projetou-a para ser a armadura de Gêmeos. Ele desenhou diretamente como uma peça única, não do tipo que combinava. Ele escolheu Gêmeos porque o próprio Roy era geminiano. Depois de pensar sobre isso, ele decidiu mudar porque a aparência brilhante da armadura dourada era muito incompatível com um demônio. No final, ele mudou para um dos espectros de Hades, Celestial Firstar Radamantes e Zoiverne Surplice. Este conjunto de sobrepeliz realmente se encaixa na imagem de Roy de um demônio porque esta sobrepeliz originalmente tinha um capacete com um par de chifres de demônio e um par de asas semelhantes às de seu demônio. Ele até tinha cauda, Roy só precisava remover as asas e partes da cauda e deixar lugares para suas próprias asas e cauda de demônio se esticarem. O mesmo acontecia com o capacete, já que Roy tinha seus próprios chifres de demônio. Quando Roy combinou essas peças em sua imagem na interface do sistema, na verdade parecia um conjunto original de sobrepeliz. Ele também o coloriu de preto e roxo e até usou efeito gradiente para representar o brilho semelhante a uma gema. Pode-se dizer que este conjunto da sobrepeliz da estrela feroz celestial era exatamente o mesmo, exceto que não tinha poder. Roy era realmente bom demais. Este era um dos planos favoritos de Roy. Quando chegasse a hora, ele só precisava definir os atributos e deixar o sistema conceder os atributos defensivos e adicionar imunidade mágica ou algo parecido. Então, não seria muito diferente da verdadeira sobrepeliz para Roy. O segundo plano desenhado por Roy era muito mais simples que o sobrepeliz porque ele esboçou uma fruta estranha. Esta fruta parecia um abacaxi, mas Roy desenhou padrões espirais em sua superfície. Sim, Roy desenhou uma Akuma no Mi. Roy ainda não havia descoberto qual definição ele queria para esta Akuma no Mi. Ele inicialmente pensou em defini-lo como invisibilidade, e não importava se era assim que a Akuma no Mi da invisibilidade realmente se parecia. O mais importante para o sistema foi a definição de Roy. Se ele a definisse como uma Akuma no Mi da invisibilidade, seria uma Akuma no Mi da invisibilidade. A princípio, Roy pensou que ganharia a habilidade de ficar invisível depois de comê-lo e escapar do campo de batalha. No entanto, ele então pensou que a habilidade era muito simplista. Talvez fosse melhor se ele a definisse como a fruta magma. Ele poderia se transformar na versão demoníaca de Akainu e se colocar em qualquer lugar onde ele pegasse fogo. Ele não apenas ganharia fortes capacidades de ataque, mas os ataques físicos gerais também não funcionariam nele após a elementalização. O único problema era, também haveria fraqueza se tal Akuma no Mi fosse materializada. Por exemplo, ele teria medo da água e se tornaria um pato seco.
Além disso, Roy não tinha certeza se o dano mágico poderia ferir o usuário como Haki. Claro, Roy sabia que poderia eliminar as fraquezas da Akuma no Mi por meio de suas definições, como acontece com o T-Virus perfeito. No entanto, isso definitivamente aumentaria drasticamente o consumo de almas. Uma versão mais fraca do T-Virus provavelmente precisava de apenas uma dúzia de almas, mas uma versão perfeita exigia centenas de almas. O consumo de almas por uma Akuma no Mi perfeita, um item fantasioso e não científico, provavelmente seria ainda mais assustador. Não se sabia se 600 almas seriam capazes de materializá-lo. O terceiro plano era atualmente apenas uma ideia e ele ainda não tinha desenhado. Não foi porque não teve tempo, mas porque não sabia desenhar. A razão foi que seu terceiro plano era conseguir uma linhagem, a linhagem de um corpo imortal. Em sua visão, Roy pretendia transformar completamente seu corpo. Ele queria transformar seu corpo em um corpo imortal como Majin Buu. Mesmo que seu corpo fosse quebrado em pedaços, ele poderia se recuperar completamente. Esta visão foi, naturalmente, o produto de uma ilusão. Era definitivamente impossível para ele se tornar tão forte quanto Majin Buu. Se ele pudesse realmente se transformar dessa forma, sem falar em temer dragões, ele poderia simplesmente conquistar todo o abismo. No entanto, nem 6 milhões de almas seriam suficientes, muito menos 600. Roy também estava muito ciente disso. Portanto, ele não precisava da força poderosa de Majin Buu, mas apenas de seu corpo imortal. Ele sentiu que o consumo provavelmente seria muito menor se ele não tivesse tal poder. E se o sistema determinasse que isso poderia ser materializado? Ele não lucraria muito com isso e ficaria tranquilo a partir de agora. No entanto, uma ideia permaneceu uma ideia. Roy descobriu que não conseguia desenhar quando realmente queria. Durante sua pesquisa nesse período, Roy descobriu que precisava de portadores para suas transformações e definições porque não conseguia definir seu corpo original nem adicionar atributos. Por exemplo, ele não poderia adicionar definições como resistência mágica ou resistência sagrada diretamente. Ele só poderia transformar cada parte separadamente quando suas modificações fossem realizadas. Em outras palavras, se ele quisesse adicionar atributos de resistência a si mesmo, ele precisava adicioná-los a um plano de modificação ou item e então integrá-los em seu corpo para que eles entrassem em vigor. No entanto, a definição de um corpo imortal quase poderia ser considerada uma linhagem sanguínea, que era uma característica física. Roy não conseguiria desenhar algo tão microscópico como isso. Ele não poderia extrair um glóbulo vermelho grande e depois enfiá-lo em seu corpo, certo? Portanto, ele sentiu que só poderia desenhar um tubo de poção como o T-Virus e então defini-lo. Poderia funcionar se ele descrevesse detalhadamente as características do corpo imortal. No entanto, Roy tinha algumas reservas. Deixando de lado a questão de saber se suas 600 almas poderiam ou não materializar tal poção, mesmo que pudesse ser materializada, ele estava preocupado que pudesse haver um conflito com o T-Virus que ele usou anteriormente, causando condições como colapso genético e breve. Apesar do Dead System ser uma garantia, quem sabia se ele acabaria se matando se fizesse muitas mudanças. Fim do capítulo. Capítulo 57. Akuma no Mi aprimorada. Roy também estava ciente desse problema. Sua linhagem demoníaca já era muito complicada. Se ele continuasse adicionando mais linhagens a si mesmo, isso causaria conflitos entre eles. O T-Virus estava bem, pois sua principal função era fortalecer suas células. No entanto, se ele realmente quisesse ter um corpo imortal, então ele teria que modificar sua linhagem. Roy sentiu que precisava descobrir. Foi naturalmente o mais rápido perguntar ao sistema sobre tais assuntos. A resposta do sistema para Roy foi que isso poderia de fato causar consequências adversas. Isso ocorreu porque o atributo de Roy estava claramente marcado como escuro em sua página inicial. Era um atributo comum a todos os demônios, o que significa que a transformação da linhagem de Roy pelo menos não deveria entrar em conflito com ele.
Isso também significava que era impossível para Roy se transformar em um anjo apenas criando uma poção de anjo. Claro, ele provavelmente poderia fazer algo com a linhagem de um anjo caído. No entanto, isso era desnecessário, pois essencialmente não havia diferença entre um anjo caído e um demônio. A resposta do sistema deu a Roy um rude alerta. Parecia que era melhor ser cauteloso quando se tratava de transformações de linhagem. Neste caso, Roy descartou temporariamente o terceiro plano de um corpo imortal. Embora ele realmente quisesse um corpo imortal, ele sentiu que provavelmente poderia encontrar outras maneiras de fazer isso. Transformar diretamente seu corpo através da alteração de sua linhagem era algo que ele deveria deixar de lado por enquanto. Restavam apenas as opções 1 e 2. O plano de fazer uma sobrepeliz para melhorar sua defesa era viável. Roy também havia pensado na possibilidade de que outros demônios a cobiçassem, já que era óbvio à primeira vista que esta armadura era um tesouro. Este era um perigo oculto. No entanto, foi realmente muito fácil de resolver. Roy poderia definir isso completamente como parte de si mesmo e escondê-lo dentro de seu corpo. Ele poderia transformar-se apenas quando precisasse, assim como Frieza. Além disso, tal transformação exclusiva dos reis demônios era bastante emocionante de se ter. Porém, isso significava que era necessário alterar o material da sobrepeliz. Como deveria ser integrado à sua carne, era melhor usar o mesmo material dos ossos. Dessa forma, Roy também precisaria fortalecer os ossos, que pareciam bastante pesados. Além disso, nas batalhas que virão, uma sobrepeliz tão atraente não estaria dizendo a todos os inimigos para virem até mim. Esta sobrepeliz era uma habilidade agressiva. Sem força suficiente, ser atraente era um caminho para uma morte prematura. Então, depois de muito pensar, Roy desistiu desse plano. No entanto, ele salvou temporariamente este plano como material. Quando ele se tornasse mais forte mais tarde, ele poderia reiniciar este plano. Portanto, Roy só tinha uma escolha: usar a Akuma no Mi para se fortalecer. Ouça, Akuma no Mi não foi feita especialmente para demônios. Roy conhecia muitos tipos de Akuma no Mi. A fruta invisível e a fruta magma foram as duas primeiras em que ele pensou, mas na verdade, Roy tinha muitas outras opções. Depois de confirmar que seguiria esse plano, Roy começou a listar algumas Akuma no Mi adequadas para ele. Fruta invisível, fruta magma, fruta sombra, fruta corda, fruta escura estavam entre elas antes de ele decidir qual escolher. O efeito da fruta invisível, como mencionado anteriormente, era simples demais. Mesmo que ele pudesse ficar invisível no campo de batalha, ele ainda poderia ser atingido por ataques mágicos se estivesse dentro do alcance, então Roy o eliminou diretamente. Depois que Roy pensou seriamente, o segundo eliminado foi a fruta magma. Embora a fruta magma mágica tivesse um poder de primeira classe, ela também o tornaria extremamente perceptível quando ele se tornasse uma bola de chamas, possivelmente levando os inimigos a pensar que ele era um demônio de alto nível e atacar ele. O Shadow Fruit foi uma escolha bastante boa. Podia controlar outros através das sombras e tinha certas habilidades de ataque. Ele também poderia se esconder nas sombras de outras pessoas em momentos críticos, permitindo-lhe evitar ser alvo de muitos. O String Fruit era semelhante, já que ele podia criar fantoches substitutos para se proteger do perigo e enganar a todos. No entanto, após uma comparação abrangente, a escolha final de Roy foi a fruta escura. A questão principal era a resistência. Quando foi convocado pela primeira vez por este mundo, Roy teve uma forte impressão da fraqueza lançada por Cheron. Ele originalmente pensou que com sua força física e habilidade Bloodlust, ele raramente encontraria um oponente entre os demônios de baixo escalão, mas o feitiço de Cheron negou completamente sua vantagem em poder. Isso fez Roy se questionar, e se ele encontrasse uma magia semelhante? O Shadow Fruit e o String Fruit tinham meios de evasão, mas quem poderia garantir que ele não seria atingido por balas perdidas em situações caóticas?
Portanto, em comparação, embora o Dark Fruit tivesse muitas deficiências, era bastante útil para absorver danos. Além disso, Roy estava usando o corpo de um demônio para consumir esta fruta. Os corpos dos demônios eram muito mais fortes que os dos humanos por natureza, e cada demônio era do atributo sombrio. Eles eram naturalmente bons em usar o poder das trevas, e a fruta escura combinava bem com eles. Mesmo que envolvesse a transformação da linhagem, ele não precisaria se preocupar com isso. Depois de ingerir a fruta escura, Roy pode até ser capaz de desenvolver habilidades maiores da fruta escura. Ele era do tipo que fazia as coisas imediatamente depois de pensar nisso, então ele imediatamente começou a definir a Akuma no Mi que desenhou. Nome: fruta escura. Explicação: depois de dar uma mordida, ganhe o poder sombrio da fruta. Esta definição era muito simples. Roy sabia muito bem que o sistema leria o conceito da fruta escura em sua memória para aumentar suas habilidades depois que ele definisse seu nome. Assim como aconteceu com o T-Virus, ele não precisava conhecer seus princípios, desde que tivesse o conceito e a compreensão do T-Virus em mente. Isto equivaleria a informação sobre o T-Virus. O sistema então converteria essa informação, consumiria um número apropriado de almas e a materializaria. Roy primeiro tentou ver quantas almas ele precisaria para materializar a Akuma no Mi original. O que Roy não esperava era que consumiria apenas 500 almas. Esse valor estava um pouco fora de suas expectativas. Ele pensou que seria muito mais. Mas, na verdade, isso foi um erro no pensamento de Roy. Primeiro, 500 almas eram na verdade uma quantia enorme. Em segundo lugar, embora as Akuma no Mi fossem mágicas, não era como se estivessem no nível do poder mítico. Em essência, era apenas um grupo de poder do elemento sombrio por excelência. Além disso, as Akuma no Mi originais tinham deficiências comuns, como medo de água, pedras do mar e coisas do gênero. Estas deficiências também reduziram a necessidade de materializá-lo. Agora que descobriu que tinha alma suficiente, Roy ficou naturalmente mais à vontade e pôde acrescentar mais definições. Sem medo de água, capaz de nadar após ingeri-la. Não apresenta sinais de fraqueza quando em contato com a água. A primeira definição que Roy adicionou foi esta. Ele pretendia eliminar a fraqueza da Akuma no Mi. Roy recorreu ao sistema e descobriu que custaria mais de 50 almas para eliminar essa fraqueza, que era quase 1/10 do número total de almas para materializar a Akuma no Mi. Foi um pouco demais, mas Roy sentiu que ainda era aceitável. Ele adivinhou que precisaria de uma quantidade semelhante de almas se quisesse estabelecer uma definição para não ter medo das pedras do mar. Roy não adicionou esta definição porque sentiu que não a encontraria a menos que fosse para o mundo de One Piece. Roy tinha um total de 621 almas. Ele ficaria com algumas almas se trocasse 550 almas, então ele deliberou um pouco mais antes de adicionar outro atributo, dor diminuída. A fruta negra absorveu o dano, mas a um preço, ele sentiria o dobro da dor. Roy queria enfraquecer essa deficiência. Roy não definiu quanto diminuir e optou por entregar ao sistema para adaptação. Ele pretendia usar o restante das almas para reduzir tudo o que pudesse. Depois de terminar suas definições, nasceu uma versão aprimorada da Akuma no Mi. Semelhante ao T-Virus, a Akuma no Mi era um item estático feito pela troca de almas de baixa qualidade, mas era um item com habilidades de sistema. Depois de comê-lo, Roy poderia obter ou desenvolver as habilidades correspondentes. Ele não precisava de almas de alta qualidade para personalizar habilidades, evitando muitos problemas. Ele coloriu a Akuma no Mi e clicou em salvar. Não houve contagem regressiva desta vez. Em pouco tempo, uma Akuma no Mi dourada parecida com um abacaxi apareceu nas mãos de Roy. Roy não sabia se o Dark Fruit original tinha esse formato, mas isso não importava. Ainda seria a fruta escura, mesmo que tivesse a forma de cocô. Depois de apreciar um pouco seu trabalho, Roy abriu a boca para dar uma mordida. Porém, neste exato momento, uma voz veio de trás dele.
Garoto, o que você tem na mão? Fim do capítulo. Capítulo 58. Como poderia ser tão fácil roubar algo? 1. Alguém está aí? Roy escolheu especificamente um canto remoto do acampamento para não ser incomodado. Inesperadamente, alguém ainda vagou por aqui. Ele virou a cabeça e encontrou uma súcubo parada não muito atrás dele. Esta súcubo era um dos demônios de alto nível que Cheron convocou. Ela deve ter notado Roy escondido na sombra da árvore enquanto passava. Ela olhou para a fruta estranha na mão de Roy. Roy a ignorou e mordeu a fruta escura. Um gosto inexplicável se espalhou por sua boca, fazendo toda a expressão de Roy mudar. O conceito da fruta escura veio da memória de Roy e, em sua memória, as Akuma no Mi eram nojentas. No entanto, Roy não sabia o quão nojento era especificamente. O sistema não conseguiu fazer referências precisas, simplesmente definiu-as literalmente. Na verdade, o sistema integrou todos os tipos de referências nojentas a partir de uma simples frase, nojenta. O sabor era inimaginável. Se esta fruta escura fosse a versão aprimorada, então o sabor nojento também melhoraria. Depois de dar uma mordida, todo o seu rosto ficou distorcido. Teve vontade de cuspir a fruta da boca, deitar no chão e vomitar alguns litros de bile. Roy estava se arrependendo. Ele só se lembrou de eliminar as fraquezas da Akuma no Mi. Como ele poderia ter esquecido de melhorar seu sabor? Mas, para obter o poder contido nele, Roy o forçou a engolir e engoliu a primeira mordida, embora fosse nojento. Vendo como um mero demônio de baixo escalão a estava ignorando, a súcubo ficou muito irritada. Como ele ousa ignorar as palavras de um demônio de alto nível? Quem lhe deu coragem? A súcubo ainda não havia alcançado o demônio de alto escalão. A rigor, ela só poderia ser considerada o topo da categoria intermediária. Mas para os demônios de baixo escalão, ela era um demônio de alto nível. Embora a súcubo estivesse com raiva, seus instintos lhe disseram que a estranha fruta na mão de Roy deveria ser algo bom. Este demônio de baixo escalão na verdade a ignorou e mordeu como se não pudesse esperar. Além disso, ele estava escondido neste canto remoto e evitando outros. Se não fosse algo bom, por que ele faria isso? Com esse pensamento, a súcubo se convenceu e imediatamente caminhou em direção a Roy. Ela também viu a expressão distorcida de Roy, mas não acreditou nem um pouco. Isso é um ato para me impedir de tirar isso dele. A súcubo zombou interiormente. Garoto, sua atuação é muito excessiva. Eu sabia que era falso à primeira vista. O que pode ter um gosto tão ruim? Portanto, depois de chegar na frente de Roy, ela estendeu a mão. Me dê isto. Roubar algo de alguém de uma hierarquia inferior parecia tão natural. Esta era uma lei de vida para os demônios. Roy sabia disso, e foi por isso que não hesitou em dar uma mordida agora há pouco. Roy agiu como se estivesse relutante em entregar a fruta à súcubo. Minha senhora, é apenas uma fruta estranha. Saberei se é uma fruta quando eu mesmo provar. A súcubo bufou friamente. Você tem certeza que quer? Roy perguntou novamente de má vontade. Não diga que eu não avisei. É realmente nojento. Absurdo. A súcubo gritou. Serei eu quem fará esse julgamento. Tudo bem, já que você insiste. Roy entregou a fruta, contra sua vontade, para ela. De qualquer forma, não importava, já que ele obteve o poder após a primeira mordida. O que sobrou foi uma skin super nojenta. Depois de receber a fruta escura, a súcubo bufou. Afinal, um demônio de baixo escalão é um demônio de baixo escalão, não importa quão alto ele cresça. Ela então olhou para a fruta em sua mão. A súcubo ficou ainda mais certa de que isso não era algo comum. Pelo menos, ela nunca tinha visto uma fruta assim. Ela deu uma mordida sem dizer mais nada. A expressão distorcida de Roy parecia contagiante. Apareceu no rosto da súcubo também. Uau! A súcubo, ao contrário de Roy, cuspiu imediatamente. Ela até caiu no chão, vomitando a bile. Roy se aproximou e perguntou, minha senhora, você está bem?
Eu te disse que era realmente nojento. Você. O arrependimento apunhalou o coração da súcubo. Ela não pensava que esse demônio de baixo escalão estivesse dizendo a verdade. Ela queria liberar sua infelicidade sobre Roy, mas aquela sensação desconfortável a fez vomitar novamente. Ela sentiu como se tivesse vomitado a comida de uma semana, fazendo-a sentir-se vazia. Vou pegar um pouco de água para você. Roy viu tudo o que queria ver. A comida nojenta não foi apenas consumida por ele, deixando-o de bom humor. Depois de dizer isso, ele fugiu. Roy não voltou, mas aquela súcubo realmente acreditou nele e ficou lá vomitando enquanto esperava Roy pegar água para ela. Ela só percebeu que foi enganada meia hora depois, quando sua bile estava toda fora de seu sistema. Depois de sair, Roy inspecionava sua transformação com satisfação. Ele testou sua habilidade um pouco. O Dark Fruit era exatamente igual à versão original. As garras de Roy se encheram de fumaça com apenas um pouco de uso do poder. Em seus atributos, o Dark Fruit apareceu em seus Loaded Materials. Ele não obteve outra habilidade como psicocinese quando usou o T-Virus para se fortalecer. Roy adivinhou que isso só apareceria se ele desenvolvesse o poder da Akuma no Mi. Afinal, em sua memória, as habilidades da Akuma no Mi não apareciam automaticamente depois que os usuários as comiam. Ele voltou para o acampamento e para Cheron. Cheron estava restaurando seu poder mágico. Ele sentiu uma sensação de urgência já que quase usou todo o seu poder mágico para invocar tantos demônios de alto nível. A maioria dos demônios que ele convocou se aglomeraram e formaram um pequeno círculo. Eles estavam entediados. Depois de algum tempo, a súcubo finalmente voltou com o rosto verde. Ela viu Roy entre esse grupo de demônios e caminhou até ele com raiva, preparada para questioná-lo. No entanto, ela parou quando percebeu que Roy não estava longe de Cheron. Ela poderia fazer o que quisesse na frente de Roy, um demônio de baixo escalão, mas ela também tinha que se comportar e obedecer às regras na frente de um demônio de alto escalão como Cheron. Esta foi uma regra formada pela raça demoníaca depois de milhões de anos. Cheron obviamente estava descansando agora. Ela estaria cavando sua cova se ousasse incomodá-lo. Portanto, ela só conseguiu cerrar os dentes e desejar isso em seu coração enquanto olhava para Roy com ressentimento. Roy naturalmente viu seu olhar intenso, mas não levou isso a sério. Ele ficou perto de Cheron precisamente neste momento. Ele nunca tinha pensado em conseguir água para esta súcubo. Para Roy, uma batalha estava por vir. Esses demônios de alto nível que Cheron convocou não teriam uma vida fácil. Embora Cheron lhes dissesse que uma batalha se aproximava, ele não lhes contou sobre a escala dela. Se uma emboscada dos elfos realmente acontecesse, o que aguardava esses demônios de alto nível seriam as tropas de alto nível dos elfos. Os dragões também podem estar envolvidos. Não se sabia se esses demônios de alto nível poderiam sobreviver, então por que ele precisaria se preocupar com os sentimentos dessa súcubo? Como tal, Roy estava gostando da expressão no rosto da súcubo causada por não poder fazer nada com ele. O tempo passou e o poder mágico de Cheron finalmente se recuperou um pouco. Porém, quando ele se levantou e estava prestes a ordenar a retirada de suas tropas, uma flecha passou voando e o interrompeu. A flecha penetrou diretamente no corpo de um pequeno demônio e prendeu-o em uma árvore, mostrando sua força. E esta flecha foi como um sinal para a chuva de flechas que se seguiu. Os elfos estavam aqui. Esta foi a abertura ofensiva padrão deles. Fim do capítulo. Capítulo 59. A grande batalha começa. Ataque. Cheron segurou a foice demoníaca na mão e gritou ao mesmo tempo. O feitiço Stone Skin foi ativado para proteger o exército demoníaco da chuva de flechas. Cheron sabia que os elfos poderiam ter aproveitado a chance porque ele avançou prematuramente, mas não entrou em pânico. Ele tinha seu orgulho como um demônio de alto escalão. Ele havia travado muitas guerras por Lucifer Krigan neste mundo, e uma simples emboscada não iria derrotá-lo.
Os demônios adoravam lutar por natureza, e seu instinto de combate estava quase inscrito em seus ossos. O exército demoníaco se ajustou rapidamente ao caos e a unidade Gog iniciou sua retaliação. Eles jogaram um grande número de bolas de fogo em direção à floresta. O acampamento do exército demoníaco estava originalmente na floresta, mas Sheron sabia que não poderia lutar contra os elfos no terreno da floresta. Portanto, ele conseguiu que o exército demoníaco incendiasse a floresta, e uma grande área ao redor deles se tornou terra arrasada. A primeira onda de flechas dos elfos caiu principalmente entre a área árida e a floresta. Quando o grande número de explosivos incendiou a área novamente, os elfos foram forçados a se revelar. Os altos guardas dendroides foram os primeiros a aparecer. Esses entes lentos saíram com passos pesados. Alguns deles ainda estavam em chamas e pareciam estar em apuros. No entanto, Sheron sentiu que algo estava errado quando eles apareceram. Havia muitos guardas dendroides. Mais de 200 deles se organizaram em uma espessa parede de escudos na frente para proteger os frágeis elfos atrás deles. Milhares de arqueiros elfos da floresta apareceram em seguida. Atiradores de elite também estavam entre eles. Esses atiradores de elite eram excelentes arqueiros e cada flecha que disparavam era uma enorme ameaça. A flecha que prendeu o pequeno demônio na árvore com a primeira onda de flechas foi obra de um atirador de elite. Os guerreiros dos elfos Avli, anões, cavaleiros pegasos prateados, capitães centauros, unicórnios, apareceram um após o outro. Embora essas tropas não fossem elfos, elas viviam no domínio dos elfos. Seus destinos estavam unidos, e era por isso que eles estavam no exército élfico. Além disso, todos eles eram enormes em número, sem exceção. Eles apareceram juntos e cercaram quase completamente o exército demoníaco de Sheron. 3 heróis liderando os elfos também apareceram. 2 deles eram druidas élficos usando capacetes de veado, e o outro era um humano do sexo masculino. Embora seu rosto e peito tivessem tatuagens élficas, ele não tinha orelhas pontudas e era um humano típico. Sheron reconheceu de relance que este herói élfico humano era Hyland. Ele era o famoso Ranger do reino de Eratia e do reino élfico. Dizem que ele foi o primeiro humano reconhecido pelos elfos, e as tatuagens em seu corpo foram esculpidas pessoalmente por um dos mais velhos dos elfos. 3 heróis com um enorme exército de cerca de 4.000, quando viu tantas tropas, Sheron ficou chocado interiormente. Essa diferença não é muito grande. No entanto, isto não foi tudo. Rugidos agudos de dragão ressoaram no céu. Enormes sombras cobriram o chão e um grupo de criaturas gigantescas com asas apareceu. Os dragões realmente vieram. Eles não eram muitos, apenas cerca de 1 dúzia deles, e havia 3 tipos de dragões: dragões verdes, dragões esmeralda e dragões dourados. Os dragões verde e esmeralda gostavam de viver na floresta e poderiam ser considerados interdependentes dos elfos. Os dragões de ouro gostavam de viver nas altas montanhas. No entanto, eles também eram aliados dos elfos por causa da existência da rainha dragão dourada. Os corpos desses dragões eram simplesmente enormes demais. Apenas 1 dúzia deles parecia engolir o sol. Eles pairaram sobre o campo de batalha, bloqueando a luz do sol, deixando sombras por onde passavam. Depois de ouvir o rugido dos dragões, esses pequenos demônios tremiam de medo. Bem no momento em que os dragões apareceram, todo o ser de Sheron não se sentiu bem. Embora ele tivesse demônios de alto nível em seu acampamento, ele os convocou ao custo de seu poder mágico, e eles eram muito poucos. Sheron não ficou surpreso com a presença dos dragões aqui. Afinal, o plano deles era lidar com a rainha dragão dourado em primeiro lugar. No entanto, isso foi depois que ele se juntou a Hashika e Ignatius e suas tropas de demônios de alto nível. Agora Hashika estava perseguindo aquele traidor Zidar, enquanto Inácio e suas tropas estavam distantes. Isso equivalia a pedir a Sheron que enfrentasse sozinho os ataques desses elfos e dragões. Como ele poderia estar feliz? Ele ainda não conseguia descobrir até agora.
Tudo bem, eles me emboscaram, mas por que despacharam 3 heróis e tantas tropas ao mesmo tempo? Isto é o mesmo que tratar minhas tropas como a força principal. Por que os elfos foram tão longe? Na verdade, se não fosse pela carta de desafio de Roy, os elfos ainda poderiam atacar Sheron, mas não nesta escala. Neste momento, havia 2 exércitos de demônios atacando constantemente os elfos, um era a tropa de Sheron e o outro era de Rashika. Os elfos eram escassos em número e tinham tropas limitadas. Eles geralmente distribuiriam suas forças igualmente para se defenderem contra essas 2 forças. No entanto, a carta de desafio de Roy mudou tudo. Foi como se você conhecesse 2 bandidos. Um deles fazia coisas ruins silenciosamente, mas o outro cuspia vulgaridades além de fazer coisas ruins. Quem você odiaria mais? Os elfos planejaram ensinar uma boa lição a esse arrogante Sheron agora. Eles enviaram mais da metade de sua força principal de uma só vez para expressar sua determinação e dissipar a arrogância do demônio. Suponha que os heróis dos elfos se levantassem e repreendessem Sheron em voz alta neste momento, então Sheron ainda poderia ter a chance de saber sobre a carta de desafio injustificada. Porém, os demônios e elfos trocaram golpes muitas vezes e sabiam que tipo de personalidade os demônios tinham, então nem se preocuparam em dizer nada. Depois de montarem sua formação, eles atacaram diretamente o acampamento. Os guardas dendroides na frente avançaram em ritmo lento, mas firme. Os elfos da floresta apertaram as cordas dos arcos, ajustaram o ângulo dos arcos e prepararam as flechas. Os cavaleiros pegasos prateados já estavam no ar e os dragões estavam em suas melhores posições, prontos para mergulhar. Atirar! Pare esses malditos entes! Sheron rosnou. A tropa Gog lançou o fogo explosivo novamente. As súcubos convocadas por Sheron ficaram assustadas com o rugido dos dragões, mas ainda abraçaram as mãos na frente do peito e lançaram enormes bolas de fogo contra os guardas dendroides que se aproximavam. Depois de atingir os guardas dendroides, as bolas de fogo imediatamente acenderam um fogo ardente sobre eles. No entanto, as bolas de fogo não desapareceram e ricochetearam nos guardas dendroides ao lado delas. Só ficou exausto depois de atingir vários guardas dendroides. Embora esses guardas dendroides tivessem pele grossa, seu ponto fraco era o fogo. Muitos deles caíram depois de pegar fogo. No entanto, havia muitos guardas dendroides, então como todos eles poderiam ser acionadas tão rapidamente? Os guardas dendroides restantes protegeram as outras tropas enquanto avançavam. Os anões e capitães centauros correram para a frente e começaram a lutar contra o exército demoníaco. Os dragões desceram do céu. Os dragões verde e esmeralda sopraram um gás venenoso verde espesso e um líquido ácido sobre os demônios abaixo. O alcance deles era enorme. 7 ou 8 deles cobriram quase todo o exército demoníaco. Os demônios que foram pulverizados gritaram. A pele deles começou a infeccionar instantaneamente e, quando o ácido os tocou, grandes quantidades de pele e músculos se dissolveram e caíram em grandes pedaços. Muitos pequenos demônios morreram gritando antes mesmo de terem a chance de encontrar o inimigo. Só depois de sofrerem uma dor erosiva infernal é que eles se transformaram em cinzas e foram expulsos deste mundo. As tropas de cães infernais e demônios de chifres longos estavam um pouco melhor, já que suas peles eram mais duras. Eles mal conseguiram sobreviver às primeiras ondas de respiração com muita dor. No entanto, eles não tiveram tanta sorte quando o dragão dourado também desceu. Embora os dragões de ouro tivessem hálito ácido de dragão, sua vantagem ainda estava no combate físico. Eles tinham corpos enormes e escamas douradas indestrutíveis. Esses dragões esmagaram muitos cães infernais até a morte quando pousaram. Uma onda de suas garras varreu também um grande grupo de demônios de chifres longos. Os cães infernais e os demônios de chifres longos tentaram revidar, mas seus dentes afiados e chifres longos não conseguiram deixar nenhum arranhão nos corpos dos dragões de ouro. O mais problemático era que os dragões dourados eram imunes à maior parte da magia deste mundo. Não havia muita escolha a não ser enfrentá-los de frente.
Assim que a batalha começou, as tropas de Cheron sofreram pesadas perdas. O exército de alto nível era uma existência esmagadora para os demônios de baixo nível. Felizmente, Roy foi inteligente e ficou perto de Cheron. Se ele tivesse permanecido no acampamento dos demônios de baixo nível, ele poderia ter sido atacado pelos enormes dragões. Você, ataque também. Cheron sabia que não poderia continuar assim e imediatamente ordenou aos demônios de alto nível que ele convocou. Ganhe-me algum tempo. Você também. Cheron se virou para Roy. Mate o máximo que puder. Os demônios alados do abismo profundo assentiram. Eles imediatamente correram com suas lâminas que roubam almas para atacar os dragões verdes. Os grandes demônios caíram na gargalhada e desapareceram com uma explosão de chamas. Eles reapareceram ao lado dos dragões de ouro com suas foices demoníacas nas mãos e cortaram as escamas dos dragões de ouro. Cortes apareceram imediatamente em suas escamas, fazendo com que os dragões dourados voltassem sua atenção para os grandes demônios. Esses demônios do abismo profundo e grandes demônios tornaram-se instantaneamente o foco do campo de batalha. Os oponentes dos demônios de alto nível eram naturalmente criaturas de alto nível. Isso estava honrando os pontos fortes de ambos os campos. As batalhas deste mundo tiveram um número relativamente pequeno de tropas, normalmente na casa dos milhares. Uma escala de 10.000 era rara. O problema era que seu poder de combate era simplesmente muito forte. Roy era um demônio de baixo escalão bastante comum nesta batalha, trazendo-lhe uma reviravolta inesperada, mas bem-vinda. À medida que o foco se voltava para os demônios de alto nível, Roy avançou lentamente até a borda do campo de batalha. Ele não apareceu na frente do campo de batalha, mas defendeu um flanco. Ele naturalmente não encontrou muitos inimigos. Ele seria capaz de perseverar por um tempo com seu poder de combate, e seria conveniente para Roy escapar também. Roy sentiu que Cheron não poderia vencer esta batalha. As tropas demoníacas entrariam em colapso sob a ofensiva dos elfos em pouco tempo, e então ele logicamente se transformaria em um soldado derrotado e fugiria quando chegasse a hora. Roy sentiu que Cheron não conseguiria, mas Cheron achava que não. Neste mundo, a força militar poderia ser o fator determinante, mas também a magia poderosa. Quando os demônios de alto nível começaram a resistir aos dragões, Cheron colocou sua foice demoníaca aos pés e suas mãos começaram a brilhar com o brilho da magia. Fim do capítulo. Capítulo 60. Ah, estou morto. O tempo de lançamento de Cheron foi obviamente muito mais longo do que antes. Correspondentemente, a magia que ele lançou deveria ser mais poderosa. Depois que ele terminou de lançar, inúmeras bolas de fogo enormes apareceram no céu acima do campo de batalha. Essas bolas de fogo tinham pedras gigantes dentro. Eles estavam simplesmente queimando meteoritos. Eles queimaram o céu inteiro assim que apareceram. Magia de fogo de alto nível, chuva de meteoros. Ambas as forças estavam engajadas e inseparáveis no campo de batalha. No entanto, ambos os lados sofreram quando a chuva de meteoros caiu sobre eles. Cheron mostrou a crueldade que um demônio de alto escalão tinha. Sua chuva de meteoros basicamente apontou para o seu próprio lado e caiu sobre eles. De qualquer forma, na sua opinião, a diferença de força entre o seu exército e os elfos era muito grande. Os demônios de baixo nível não conseguiram resistir ao ataque, então ele simplesmente aproveitou a batalha para usar um feitiço de ataque em grande escala para atacar indiscriminadamente, querendo reduzir significativamente a força militar dos elfos. Na verdade, seu método foi eficaz. Os meteoritos pousaram com enormes estrondos. Sob a influência de uma forte energia cinética, ondas de chama se espalharam rapidamente como um incêndio. Um grande número de guardas dendroides, capitães centauros, anões e até mesmo alguns cavaleiros pegasos prateados morreram no fogo. Ao mesmo tempo, pequenos demônios, cães infernais, demônios de chifres longos e espíritos malignos do acampamento demoníaco se transformaram em cinzas sob o bombardeio da chuva de meteoros. Vendo esta cena, os elfos ficaram desesperados.
O acampamento deles, sem dúvida, sofreu perdas maiores. O meio do campo de batalha de repente teve um buraco enorme, como se alguém o tivesse cavado. Apenas um fogo violento continuou queimando. Devido à distância entre eles, os heróis do lado élfico não conseguiram impedir o lançamento de feitiços de Cheron. Embora não tenha sobrado muito do exército demoníaco, a vantagem de combate dos elfos foi reduzida para mais da metade. Cheron ofegou pesadamente. A chuva de meteoros acabou de consumir uma quantidade enorme de seu poder mágico, mas vendo esse resultado, ele não pôde deixar de rir. Malditos idiotas de orelhas pontudas. Cheron pegou sua foice demoníaca e rugiu para os 3 heróis élficos à distância. Você é muito ingênuo para emboscar o grande Cheron. É assim mesmo. O herói élfico Rilend bufou. Demônio, não é muito cedo para você se alegrar. Os 3 heróis élficos agitaram seus cajados e começaram a lançar. Os 2 heróis druidas com capacetes de veado foram os primeiros a terminar. Com seus cajados erguidos, vários relâmpagos explodiram no campo de batalha imediatamente. Os demônios do abismo profundo que lutavam contra os dragões verdes eram os alvos de seu ataque mágico. Rugidos estrondosos acompanharam os grossos relâmpagos atingindo diretamente esses demônios do abismo profundo. Alguns deles imediatamente viraram cinzas e foram expulsos. Aqueles que não morreram perderam seu poder de luta instantaneamente e foram pisoteados até a morte pelos dragões verdes. Os 2 heróis druidas lançaram Lightning Bolts em sucessão. Os relâmpagos espessos explodiram um após o outro, reduzindo rapidamente o número de demônios do abismo profundo. Depois que terminaram com os demônios do abismo profundo, eles voltaram sua atenção para os grandes demônios. Cheron encantou apressadamente os demônios de alto nível para ajudá-los a resistir aos ataques relâmpagos, mas ainda não conseguiu impedir os ataques da outra parte. O que piorou foi que Rilend terminou o elenco neste momento. Ressuscitar! Bravos guerreiros do exército élfico! Rilend gritou alto. Raios de luz dourados desceram do céu e caíram sobre os cadáveres élficos que foram atingidos pela chuva de meteoros. Um milagre aconteceu. Aqueles elfos mortos foram levantados por magia e flutuaram no ar. Seus corpos tremeram sob os raios dourados e eles voltaram à vida. Eles não apenas ressuscitaram, mas até suas marcas de queimaduras foram recuperadas. Seus olhos estavam um pouco atordoados, sem saber o que aconteceu. Cheron quase cerrou os dentes até as gengivas com esse desenvolvimento. Nunca lhe passou pela cabeça que Rilend tivesse dominado a ressurreição, magia de luz de alto nível. Ele ficou realmente surpreso. A ressurreição reinjetaria as almas dos falecidos de volta aos seus corpos com a ajuda do poder da luz, desde que suas almas ainda não tivessem se dissipado. No canto do campo de batalha, os olhos de Roy quase saltaram das órbitas. Embora Rilend não tenha ressuscitado todos os guerreiros élficos falecidos, ele ressuscitou pelo menos 200 deles, a maioria dos quais eram soldados corpo a corpo, como guardas dendroides e capitães centauros. Agora que a maioria dos demônios de baixo nível no acampamento demoníaco estavam mortos, esses guerreiros élficos ressuscitados correriam imediatamente para atacar as tropas de longo alcance. Os Gogs e Súcubos no acampamento demoníaco seriam os mais azarados. Era muito comum que a situação de uma batalha fosse revertida através da magia neste mundo. Cheron poderia usar a chuva de meteoros para atacar indiscriminadamente. Da mesma forma, os elfos também tinham uma contramedida. Cheron não poderia ressuscitar suas tropas mortas como Rilend fez porque os demônios não podiam usar magia de luz. Mais importante ainda, as almas desses demônios do abismo profundo não permaneceram no campo de batalha, mas retornaram diretamente ao abismo. Mesmo que Cheron pudesse usar a ressurreição, ele não seria capaz de ressuscitar seus soldados. Agora, apenas um pequeno número de tropas demoníacas permanecia nos limites do campo de batalha. Rilend também consumiu uma grande quantidade de poder mágico após usar a ressurreição e provavelmente não seria capaz de ressuscitar suas tropas novamente em pouco tempo. No entanto, os outros 2 heróis élficos mataram os demônios de alto nível sem parar.
Para começar, não havia muitos deles e seu número caiu constantemente. Assim que diminuíram o suficiente, os dragões atacaram imediatamente. Roy estava no limite, lutando com um grupo de capitães centauros. Havia alguns espíritos malignos ao seu lado que sobreviveram por sorte. Honestamente, Roy também sobreviveu por sorte. Ele estaria morto se não estivesse tão longe do meio da chuva de meteoros. Ele sobreviveu, mas um dragão verde estava vindo em sua direção agora. Roy determinou que a derrota de Cheron era uma conclusão precipitada. Ele imediatamente correu até um capitão centauro, colocou as mãos em volta do pescoço e estrangulou-o. A altura e a forma do capitão centauro eram semelhantes às de Roy, mas faltava força. Seu rosto ficou azul quando ele sufocou, mas chutou os cascos dianteiros da parte inferior do corpo, semelhante a um cavalo. Roy sabia que o oponente era bom em chutar, mas cerrou os dentes e continuou a estrangulá-lo, criando uma cena em que se enredou com o capitão centauro. Neste momento, aquele dragão verde passou voando e cuspiu seu ácido em Roy e sua espécie. A névoa verde se espalhou e envolveu os demônios. Assim que a névoa verde se aproximou de seu corpo, Roy deu um grito terrível, arrastou o corpo do capitão centauro e caiu. Ah, dragão verde, eu estou morto. Roy estava agindo de uma forma tão conspiratória agora. Ele apertou ainda mais o capitão centauro quando ele caiu e o matou. Então ele aproveitou o momento de sua queda para que o corpo do capitão centauro o cobrisse. Este lugar era um campo de batalha. Roy e vários espíritos malignos mataram muitos soldados élficos antes, então havia muitos corpos nesta área. Roy escolheu especialmente um local com mais corpos e escondeu seu corpo com o cadáver do capitão centauro, protegendo-se de vista. Não havia outra maneira. Roy só poderia usar esse método agora. Afinal, um demônio se transformaria em cinza se fosse morto e expulso. O inimigo seria capaz de dizer que era o cadáver de um demônio à primeira vista, então ele tinha que se esconder bem, mesmo que quisesse fingir que estava morto. Quanto ao porquê ele simplesmente não escapou, ele acreditava que o inimigo iria notá-lo se ele escapasse. Um herói inimigo só precisaria enviar um raio contra ele, e ele provavelmente morreria. Em particular, Roy também não sabia o quão grande era o cerco dos elfos. Se ele fugisse do campo de batalha e houvesse tropas na periferia, ele poderia enfrentá-los de frente. Portanto, a melhor escolha foi fingir que estava morto. O cadáver dos soldados élficos no campo de batalha poderia lhe dar uma boa cobertura. No entanto, o que ele fez agora também foi bastante perigoso. Os dragões verdes eram os mais fracos entre os dragões, mas seu sopro ainda era muito poderoso. Roy teve que receber alguns danos do ácido para usá-lo como cobertura. Felizmente, ele tinha o poder da fruta escura para protegê-lo. A fruta escura poderia neutralizar danos de balas, lâminas, ataques, chamas, raios e assim por diante e quase absorver todo o dano. Portanto, a névoa ácida pode ter corroído seu corpo, mas não lhe causou muitos danos. No entanto, Roy sentiu uma dor imensa enquanto se escondia sob o corpo do capitão centauro. O Dark Fruit original absorveu dano ao custo do dobro da dor. Embora ele tivesse usado algumas almas para compensar os efeitos da dor no sistema, ele não tinha certeza do quanto isso ajudava. A dor ainda era superior a 100%. Porém, ele só conseguia aguentar e não se permitir gritar. Os espíritos malignos eram mais honestos. Eles ainda estavam de pé após o ataque da névoa ácida. Seus corpos estavam cobertos com ácido líquido verde e fumaça verde subia de seus corpos. Eles uivaram e atacaram o dragão verde. Ninguém notou Roy graças a esses espíritos malignos. Na verdade, ninguém conseguia ver através da névoa verde também. Havia vários anões perto de Roy agora há pouco, mas eles ouviram o grito de Roy. Eles não encontraram nada de errado quando a figura de Roy desapareceu, pensando que ele foi morto e expulso, então atacaram os espíritos malignos. Havia um preço a pagar pela imprudência. Os espíritos malignos foram corajosos para enfrentar o dragão sem recuar, mas todos viraram cinzas.
Depois de limpar a área e não ver nenhum demônio, as forças élficas correram para a frente para se juntarem à batalha. Roy suspirou de alívio ao ver isso através da abertura de vários cadáveres. Sua missão estava completa. Em seguida, ele só precisava ficar escondido e assistir ao bom show. Se não houve acidente, ele só precisava esperar até que não houvesse mais ninguém no campo de batalha para se levantar quando os elfos perseguissem Cheron. A essa altura, Roy seria capaz de escapar do controle de Cheron. Além disso, as almas de tantos guerreiros élficos deixados para trás se tornariam a colheita de Roy. Fim do capítulo. A razão é, e só pode ser, escrava das paixões. David Hume.